Eu convido o Gabriel Conzedei a palestrar com o tema O papel dos tribunais de contas na gestão de riscos socioambientais nas desestatizações. O Gabriel é analista sênior em Direito e Governança do Clima, pela CPI PUC-Rio, foi pesquisador bolsista do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e de Direito Internacional pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direito da Regulação pela Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Gabriel, é com você. Obrigado, Aristóteles. Boa tarde a todos. Bom, eu sou Gabriel Conzedei, como o Aristóteles adiantou, analista sênior do CPI PUC-Rio, para quem não conhece, né, o Climate Policy Initiative, como a gente fala, nome completo aí, é uma instituição internacional de pesquisa empírica voltada para a formulação de recomendações em políticas públicas em matéria socioambiental. A gente tem escritórios em vários países do mundo. Aqui no Brasil, a gente fica vinculado à PUC do Rio de Janeiro. Então, antes de começar, queria agradecer ao Aristóteles, Adriana, Anderson, os demais membros do IBRAOP pelo convite para falar sobre esse tema. Estava brincando ali fora com o pessoal que é a primeira vez que eu venho num evento que eu estou falando sobre esse assunto e tem outras pessoas também falando sobre esse assunto, então isso é muito gratificante. Isso. Nesse tema, né, sobre o papel dos tribunais de contas, a gente vai trazer aqui um estudo de caso nosso que a gente começou a fazer em 2021, focado em infraestrutura de transporte terrestre, né, como indutora de desmatamento e com foco na região amazônica, né. A relevância desse assunto já vem sendo tratada na literatura há algum tempo, né, até 2006, por exemplo, há dados dizendo que até 95% do desmatamento está até 5 quilômetros, né, de uma rodovia ou ferrovia, né. No entanto, essas rodovias e ferrovias são importantes para a integração não só do país, como também, principalmente, da região amazônica, que é muito carente desse tipo de infraestrutura. Então, tem se verificado um aumento no desmatamento, principalmente até o ano de 2022, né? E, ao mesmo tempo, uma retomada, né, de investimentos em infraestrutura, né, de transporte terrestre especialmente. No estado do Pará, por exemplo, é um dos principais estados amazônicos, né, muito em destaque hoje em dia. Tem projetos de mais de 90 rodovias estaduais e 4 projetos grandes, né, de concessões de ferrovias e rodovias, incluindo aí a tão falada Ferrogrão, né. Então, no recente governo, vem havendo um retorno no combate ao desmatamento, né. A própria Ferrogrão, segundo estimativas de um estudo recente nosso, que tenta estabelecer as mudanças na dinâmica socioeconômica em torno da ferrovia, esse estudo estima que a Ferrogrão, por exemplo, teria potencial para desmatar até 7 mil quilômetros quadrados de floresta em 30 anos, justamente pela mudança, pelo aquecimento da economia nos municípios influenciados pela obra. Então, apesar desse cenário todo, né, e a infraestrutura também ainda não apesar de ser o desmatamento ser muito evidente com relação a esse tipo de projeto, apesar dos investimentos estarem voltando, e apesar do combate ao desmatamento estar também voltando, a infraestrutura ainda não é um ponto central nos planos de combate ao desmatamento. Que eu trago o exemplo do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, né, o PPCDAM, que traz um ponto sobre infraestrutura, mas isso ainda não é um ponto central, né, das políticas de combate ao desmatamento atuais. Então, nesse contexto, né, de verificar que a infraestrutura é um vetor, né, de desmatamento relevante, a infraestrutura de transporte terrestre é um vetor de desmatamento relevante, todo o nosso trabalho gira em torno dessa premissa central, que é a necessidade de reverter o nexo entre desmatamento e infraestrutura de transporte, para que esses projetos possam ser implementados, né,
no entanto, prevenindo, mitigando de forma adequada os impactos ambientais decorrentes desses projetos. Nosso trabalho começou em 2021, né, como eu mencionei, mas em 2022 a gente já começou a identificar alguns problemas, alguns desafios para a reversão desse nexo entre desmatamento e projetos de infraestrutura, né? Principalmente fragilidades de governança e fragilidades na governança e na regulação aplicável a esses projetos. Alguns exemplos, né? Fluxos de tomada de decisão indefinidos, né? Principalmente na fase de avaliação da viabilidade dos projetos, gerando algumas ineficiências, competências pouco claras também nessa fase, né? Má definição das áreas de influência dos projetos, né? Em geral, um projeto linear de infraestrutura de transporte terrestre tem uma área de influência determinada por um buffer, né? Por uma faixa de 5 km a cada lado, sem considerar mudanças nas dinâmicas socioeconômicas ocasionadas por esses projetos, e um muito baixo grau de transparência das informações e dos dados referentes a esse projeto, impedindo participação social e a atuação dos órgãos de sociedade civil na fiscalização e na elaboração de recomendações para melhoria desses projetos. E, nesse contexto, né, eu chego no ponto da minha apresentação, nos parece que o papel dos tribunais de contas, né, seria justamente atuar na fiscalização da antecipação e do encadeamento da análise socioambiental desses projetos. Por que antecipação? Porque a gente entende que quanto antes vier a análise dos riscos socioambientais do projeto, os potenciais impactos que ele pode ter no futuro, mais fácil fica mitigar esses riscos, antecipar esses riscos e evitar que um projeto, por exemplo, venha a ser paralisado ou até abandonado por causa de uma questão socioambiental que não foi devidamente considerada no momento adequado. E encadeamento, porque essa análise ela não ocorre somente num momento específico do projeto. Ela ocorre em mais de uma etapa, né? E é importante que essas etapas dialoguem entre si. O que a gente verificou que não acontece, eu vou mostrar isso para vocês a seguir. A análise que orientou essas nossas recomendações está nesse estudo. No final da apresentação tem todos os links, e aí a organização pode disponibilizar para vocês, em que a gente analisou 14 trechos de concessão de infraestrutura de transporte terrestre na Amazônia Legal e no bioma amazônico. São ferrovias e rodovias em diversas etapas de implementação. O bioma amazônico ali em verde, né? Amazônia Legal em verde e vermelho. E aí a gente estabeleceu propositivamente quais seriam as principais etapas, né, na implementação desses projetos, e divididas essas etapas em 3 grandes fases principais, né, planejamento, implementação e planejamento, viabilidade e implementação. Como eu disse, essa é uma proposta do que entendemos que deveria ser idealmente feito, mas não é bem assim, né? Principalmente aqui na fase de viabilidade, onde existe muito pouca regulamentação da forma como essas etapas devem ocorrer, do momento em que elas devem ocorrer e da relação entre elas. A classificação mais corrente, que alguns de vocês já devem conhecer aqui, seria talvez chamar a fase de viabilidade de fase interna da licitação e a fase de implementação de fase externa. E aí chama a atenção, principalmente, para a relação entre estudos de viabilidade, técnica econômica ambiental e estudo de impacto ambiental. Eu não vou entrar na minúcia aqui já do que é uma EVTEA, já teve apresentações aqui que falaram disso de muito mais detalhamento, de forma muito qualificada, mas eu queria chamar a atenção para a função do EVTEA de orientar o tomador de decisão público sobre a continuidade ou não de um determinado projeto. Esse é um ponto. O segundo ponto é a relação entre o estudo de viabilidade e o estudo de impacto ambiental, que é o estudo que inaugura o licenciamento ambiental do projeto.
são feitos por órgãos diferentes, por pessoas diferentes. Embora o estudo de viabilidade tenha um escopo menos aprofundado com relação à matéria ambiental, porque ele não foca somente nisso, né, ele também trata desse tema, né. A gente verificou no estudo nosso que cerca de 30% dos quesitos analisados no EVTEA também são analisados no estudo de impacto ambiental. Então, existe um ponto de contato entre esses estudos. No entanto, apesar de eles estarem aqui colocados um antes do outro, né, não existe obrigação legal de que isso aconteça. O estudo de viabilidade e o estudo de impacto ambiental são feitos de forma totalmente paralela e não tem nenhuma obrigação de que o estudo de impacto ambiental mais aprofundado considere o que já foi feito no estudo de viabilidade, nem que seja para refutar o que foi colocado no estudo de viabilidade. Quer dizer, não considera nem os dados que são colocados, nem as conclusões. É feito um estudo completamente separado, sem nenhuma obrigação de considerar o que estava colocado ali. E aí, entra uma questão que a gente verificou também com relação à transparência. Perdão. A transparência da avaliação dos estudos de viabilidade. Por quê? Porque o estudo deveria, como eu falei, se prestar a informar o tomador de decisão sobre se esse projeto vai adiante ou não. E aí, com relação a esses 14 trechos, e eu chamo a atenção para as duas primeiras colunas principalmente, os 14 trechos que deveriam ter estudo de viabilidade, desses 14 a gente achou EVTEA só para 10. Né? Isso não só procurando nos sites dos projetos, mas também fazendo uma busca ativa pela Lei de Acesso à Informação. Isso já seria um problema. Mas um problema que parece ser maior é que a gente não encontrou nenhuma decisão fazendo uma avaliação acerca da qualidade desses estudos. Nenhuma decisão muito simples, muito básica, nenhum parecer, nenhuma decisão ad referendo de um parecer, referendando um parecer, enfim. Nada disso estava disponível e mais, né? A falta de transparência é tão grande que a gente não conseguia nem saber se a aprovação só não estava disponível ou se, na verdade, ela nem existia. Então, um grau muito alto de opacidade dessas informações e de falta de transparência. E isso levou a gente a levantar uma determinada hipótese, que é uma pergunta, principalmente, né? Então, quem e em que momento verifica se esses estudos se prestam efetivamente a dizer se um projeto deve seguir adiante ou não? E foi aí que a gente começou a olhar para os tribunais de contas. Como a gente está falando aqui de concessões federais, né, de infraestrutura de transporte terrestre, esses são projetos que devem, obrigatoriamente, passar pelo aval do TCU antes de serem licitados. Né? Que é essa... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui não aparece. Mas essa fase aqui, né? Aqui está aquele mesmo gráfico com uma forma diferente, né? Aqui está o planejamento, viabilidade, e a análise do TCU aparece aqui. Né? Enfim, você teria que fazer o estudo de viabilidade, aprovar o estudo, fazer o estudo de impacto ambiental, documentos de engenharia e jurídicos da obra, do projeto, e depois manda tudo isso para o TCU, e o TCU vai dizer vamos em frente ou não. Né? E aí a gente verificou, olhando todos os acordos do TCU que a gente conseguiu encontrar sobre projetos do PPI, que, no final das contas, quem faz a avaliação sobre a qualidade desses estudos é o TCU. E faz essa avaliação ali já na iminência do projeto ser licitado. Né? E aí, nesse acórdão que eu menciono aí, que é o acórdão referente à concessão da Rodovia de Integração do Sul, né, a área técnica do TCU detalha muito claramente como esse EVTEA chega no tribunal e que tipo de problemas isso cria pelo fato desse EVTEA não ter sido adequadamente avaliado no momento mais inicial da fase de viabilidade. O que acontece é que o EVTEA chegou com muitas erratas,
muitos problemas. Quem já viu um EVTE sabe que é um documento gigantesco, né? São muitos volumes. E o próprio tribunal começou tratativas para tentar melhorar esse EVTE, mas, num determinado ponto, não só o tribunal como os órgãos envolvidos decidiram pela elaboração de um outro EVTE, e isso já ocasionou, evidentemente, um prejuízo grande para a continuidade da obra. Já atrasou, porque se você vai fazer um EVTE novo, você vai ter que fazer um projeto básico novo, minutos de contrato digital novas, e vai ter que refazer a fase de viabilidade toda. E nessa decisão, é muito clara a manifestação da área técnica, no sentido de que os EVTEs vêm chegando com muito má qualidade no tribunal, né, e que não deveria ser atribuição do tribunal fazer a análise do conteúdo dos estudos, né, porque sobrecarrega muito o tribunal, atrasa a análise e pode levar a esse tipo de ineficiência, que é ter que voltar tudo lá atrás do começo e reelaborar uma série de documentos para uma concessão de infraestrutura de transporte terrestre. Então, se não é atribuição do tribunal fazer a análise do estudo, qual seria, então? Seria justamente verificar se, primeiro, se esse estudo foi elaborado e avaliado com relação à sua qualidade, à sua consistência, no começo da fase de viabilidade, né? Verificar se isso aconteceu. E 2, verificar se existe relação entre estudo de viabilidade e estudo de impacto ambiental, né? Embora isso não seja obrigatório, já houve casos de concessões federais em que os próprios editais determinaram isso. E por que o tribunal teria, talvez, essa competência? Porque, embora não haja uma regulamentação categórica, no sentido de que essa relação de anterioridade e conteúdo deveria existir, é claramente uma questão de eficiência e economicidade do processo de concessão, né? Então, isso poderia ser considerado, sim, pelo tribunal, para poder, enfim, determinar, seja a elaboração do projeto, seja, enfim, qualquer medida. E, se o tribunal começa a fazer isso, já é um incentivo muito grande para que os tomadores de decisão, as pessoas envolvidas nesses projetos, comecem a fazer estudos de viabilidade muito mais consistentes para evitar justamente todo esse tipo de problema. E aí, dando um passo atrás, né, indo um pouco para a fase de planejamento, né, esse é um estudo que a gente fez em parceria com o professor Cláudio Fristac, talvez alguns de vocês devam conhecer, em que a gente propõe uma nova fase, né, porque o estudo de viabilidade é um estudo feito com base em dados pré-existentes e também dados novos, né? Você faz uma análise de questões específicas relacionadas a um determinado projeto que já está incluído no portfólio, já está no planejamento. E a nossa proposta é criar essa fase anterior, que seria um estudo de pré-viabilidade, foi como a gente chamou, que seria fazer uma análise com base em dados pré-existentes, que possam ser aplicados às alternativas que estão em consideração para resolver um determinado problema de infraestrutura. E aí, com base nisso, escolher a melhor alternativa, né, uma decisão menos política e mais técnica, e, na sequência, uma vez que essa alternativa já está no portfólio, na hora que for fazer estudo de viabilidade, considerar o que foi feito no estudo de pré-viabilidade, estudo de impacto ambiental, considerar o que foi feito no estudo de viabilidade, e assim produzir uma cadeia de análise socioambiental, bem no comecinho do projeto, que vai aumentar muito a consistência da análise socioambiental, prevenir muito melhor os riscos socioambientais desse projeto e evitar que um impacto socioambiental, que no final do dia acaba sendo um risco econômico-financeiro também, atrase a obra ou leve até ao seu abandono. E aí, por fim,
para encerrar, uma outra atribuição muito interessante que apareceu nesses acordos do TCU é a responsabilidade do tribunal em determinar que a responsabilidade pelas obrigações ambientais do licenciamento seja muito bem definida nos contratos de concessão. Esse acórdão se refere à concessão da BR-163, entre Mato Grosso e Pará, que até é aquela rodovia que fica paralela ao que seria o projeto atual da Ferrogrão. E essa rodovia ela foi reformada por uma obra pública, né, simples, sem concessão, um pouco antes, né, de o governo decidir pela concessão e conceder essa obra. Só que naquela obra, feita diretamente pelo governo, algumas obrigações ambientais ou condicionantes, né, ambientais que a própria União tinha obrigação de implementar para a realização dessa obra não foram implementadas. E aí, quando a concessão aconteceu, essas condicionantes pendentes acabaram entrando ali no pacote do que seria entregue para a concessionária, né? Então, a ideia seria repassar para a concessionária a obrigação de fazer o cumprimento dessas condicionantes. Só que o contrato, a minuta do contrato que foi submetido ao TCU antes da concessão, segundo o tribunal, não estava muito claro ali quais obrigações seriam da concessionária, quais obrigações seriam da União, se haveria alguma divisão de obrigações, se tudo ficaria para um só, enfim. Estava muito pouco claro isso. E o tribunal, sem interferir na competência da União, para dizer quem é que deveria ficar com aquelas obrigações, se restringiu a dizer, olha, não vou interferir aqui, mas vocês têm que deixar muito claro de quem vai ser a competência de que aqui, de quem vai ser a obrigação por essas condicionantes. Por quê? Porque se eu tenho um contrato com uma dúvida, e um contrato com uma dúvida numa parte que diz respeito a um encargo, a um ônus, ninguém vai querer cumprir, e isso vai ser judicializado. Se isso vai ser judicializado, as condicionantes vão ficar ali submetidas a um regime eterno de liminares para todos os lados, não vão ser cumpridas. A viabilidade, né, o impacto ambiental da obra vai ser prejudicado, porque essas obrigações não vão ser cumpridas. Enfim, vai acabar sendo esse o resultado, né? Não vai ter o cumprimento do que a sociedade precisa que seja cumprido, e as partes envolvidas, no caso da União e concessionária, também não vão, por muitos anos, cumprir com as suas obrigações. Então, é importante aí, deixei sublinhado também essa competência. O nosso trabalho, né, sobre o TCU traz outros aspectos que não deu para cobrir aqui hoje, mas estão aí no link, né, na apresentação, e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. É isso, muito obrigado.